Meu nome é Rosário Mozo. Este programa, ele foi feito para quê? Para ajudar justamente as pessoas a criar e construir um espaço interno. O que quer dizer isto? Porque muitas vezes você vai dizer, mas o que é um espaço interno? Eu nunca pensei nisso, nunca quis construir nada, né? Eu nem sabia que existia uma construção e uma criação de um espaço interno. Então, é isso. Então, este programa é justamente para isso. Talvez muitas pessoas nunca sentiram escutar isso. Talvez isso seja uma coisa nova para você. Talvez você ache que isso não tem uma construção, ou que isso não é necessário construir nada, porque isso já é uma coisa interna que já está ali e que eu não preciso fazer nada. E eu te digo que não. Te digo que precisa sim construir. E como você vai construir? Então, nós temos todo um curso, né, todo um projeto de que ele vai trabalhando com você através da geometria sagrada. Então, o que nós temos? Eu separei ele em duas partes, tá? Uma parte é todas essas leis e princípios que você precisa saber. Porque depois que você construiu o espaço interno, como é que você vai se mexer dentro dele? Né? Se você só constrói o espaço interno, mas você não sabe depois o que fazer com ele, é a mesma coisa que você construir uma casa, né? Então você faz toda uma construção de uma casa, você coloca as fundações, faz uma casa bonita, tudo mais, mas você não sabe o que vai fazer com ela, né? Então você não se imagina de que você, de repente, a casa você constrói para você viver com a tua família, ou para você viver sozinho, ou para você viver, né? Só que, se você construir uma casa e depois dizer, mas eu construí a casa para quê? Qual é a função da casa? Então, qual é a função de você construir um espaço interno? Justamente a função de você construir um espaço interno é que você trabalhe dentro dele. É que você acabe fazendo um processo interno realmente dentro de você. Porque senão não tem função. Para que nós vamos construir um espaço interno se a gente não sabe o que é? Agora, todas as etapas são importantes. Você não pode só ficar, por exemplo, a mesma coisa que construir uma casa, né? Ou você não ter casa. Você pode ter toda uma família, mas você não tem casa, você está na rua. Opa! Então você construiu uma família e você está na rua, ou está na casa dos teus pais. Então você não construiu a casa. Você não viu que a casa era importante, que você precisava de um espaço para ter a tua família. É a mesma coisa com o nosso espaço interno. E como é uma noção nova, né? Não se escuta falar por aí de que você precisa de um espaço interno, porque a pessoa não sabe nem para que serve um espaço interno. Nunca escutou, não teve a menor ideia do que é, né? E não sabe nem como é que ele funciona. Então, para que é um espaço interno? O espaço interno, ele é para delimitar o teu trabalho, para você começar a ter um pouco mais de consciência, para você começar a trabalhar com você. Então, e na vida, a gente vai trabalhando o tempo todo com a gente. A gente não pode simplesmente dizer, ó, sabe o quê? Agora nós não vamos trabalhar com você e vamos casar, vamos viajar. Cara, não tem como. Isso é a mesma coisa que você dizer, ó, sabe, não tenho cabeça. Como é que você não tem cabeça? Você vai ter que ter a cabeça para você ir junto com você a todos os lugares. Você pode deixar a tua cabeça, de vez em quando, jogada na prateleira da tua casa? Não, você vai ter que levá-la junto. Então, o espaço interno é igual. Só que ele é como se fosse um quarto, tá? Vamos imaginar que ele é um quarto dentro de nós. Um espaço dentro de nós. Físico mesmo, tá? Só que aquele quarto, nós nunca abrimos a porta. E tem pessoas que nascem, vivem e morrem e nunca descobriram que eles tinham um espaço interno. Nunca pensaram nisso. Nunca descobriram de que eles poderiam abrir essa porta e que essa porta começa a ter outras opções de processos, que você pode viver outra vida. Porque eu já falei, se você está me seguindo, né, e se você gosta desse conteúdo, divulgue, né, deixe seu like, patrocine, né, patrocine não, como é, divulgue com as pessoas, é um patrocínio, é uma maneira de você pagar, né, se você divulga para as outras pessoas, você está pagando um preço, para quê? Para que outras pessoas possam descobrir isso, porque isto é um conhecimento novo,
De repente, ele não é novo, ele é muito antigo, só que não é um conhecimento que está divulgado, porque as pessoas não sabiam disso. Era algo como que, e geralmente ele ficava com pessoas que andavam pelo mundo e encontravam as pessoas quando a pessoa estava pronta para receber esse trabalho, ela chamava internamente aquilo. E aí recebia aquilo. Naquele tempo não tinha muita internet. Então, o único processo que a gente tinha para encontrar esse trabalho era justamente com a nossa internet interna. Então, você vê o quanto é incrível que as coisas que estão acontecendo fora de nós é porque elas já estão dentro. A internet interna é longa. Já no tempo do Egito, eles trabalhavam com a telepatia. Eles não precisavam nem de telefone, nem de internet, nem de coisa nenhuma. Mas eu vejo agora, as pessoas que estão fazendo meus trabalhos, é incrível, incrível. Tá? Porque elas estão, eu tenho uma lista que eu faço também terapias, né? E tenho os atendimentos de terapia. E aí eu marco as pessoas internamente, né? Eu digo, ó, você me contrata alguma coisa, mas eu marco a pessoa que tem que fazer o processo. E é incrível, porque no dia que eu vou fazer, eles não sabem quando eu vou fazer. Eu simplesmente, eles contratam a coisa, mas eles não sabem o dia que vai ser feito. É incrível, porque no dia que está planejado para ser, essa pessoa me mandou uma mensagem. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas já estão ativando a internet interna. Eu não preciso mandar uma mensagem pelo celular. Simplesmente, eles já sabem. Porque eu já estou no campo energético deles. Eu já estou aparecendo. E aí eles lembram de mim e acabam mandando uma mensagem. E aí é incrível, porque parece que eu estou inventando, né? Parece, você me apareceu e eu vou te dizer que vai ser hoje a consulta. E não é. E não é. É que já está acessando a sua internet interna. Então, o que acontece? A internet interna é uma coisa nova? Não, cara. É mais antigo que... Só que as pessoas não sabiam que existia essa internet interna. Alguns descobriram e começaram a usá-la. E se você começa a usá-la, é incrível. Porque é simplesmente você começar a pensar numa pessoa e começar a se lembrar dessa pessoa, e essa pessoa te telefona. Eu tenho muitas pessoas que fazem isso comigo. E não é só no Brasil, não é só aqui no país que eu vivo. Pessoas de fora, pessoas do Peru, pessoas da Espanha, pessoas do Uruguai, pessoas de vários lugares, que se eu começo a pensar, eu começo a sintonizar, ou se eu estou em alguma situação que eu preciso de falar com alguém que pode me trazer um esclarecimento, é incrível, porque essas pessoas se põem ativa. E elas acabam me ligando e dizem, olha, eu estou pensando em você o tempo todo. Então, é incrível quando você começa a acionar essa tua internet interna. E ela existe há muito tempo, só que as pessoas não se davam conta disso. Alguns se davam conta e achavam que era o quê? Achavam que era intuição, que eu tinha um canal, que eu era um especial. Coisa nenhuma, cara. Especial nada. Todo mundo pode fazer isto. O problema é que tem pessoas que não sabem disso. A única diferença é isso. É saber e não saber. Simples assim. E não precisa ser um Deus, nem ter um montão de canalização, e ter um processo interno de coisa, e ser um canal. Não precisa nada disso. Todas as pessoas são iguais. A diferença é que achamos que são diferentes é porque umas acessaram o conhecimento e outras não. Simples assim. É como se você tem uma casa onde você tem um monte de quartos e você só abre uma porta e esquece todo o resto da casa. E você tem um quarto ali que você nunca entrou e que talvez você viva a tua vida inteira e você não abra a porta desse quarto. E tá tudo certo. Tem muitas pessoas que acontece isso. Muitas pessoas que passam pela Terra e acontece isso.
Agora, a partir do momento que você começa e que você, se você por alguma razão caiu num vídeo desses meus, é porque o teu ser está chamando você. É porque o teu ser interno está querendo realmente trabalhar com o teu espaço interno, fazer esse processo interno dentro de você. Agora, nós temos um processo, e que ele é um processo muito legal, que é o processo da geometria. Através da geometria, a gente constrói, de verdade constrói. E ele é muito interessante, porque não é uma coisa, é para nossa mente consciente, tá? Nós temos o espaço interno, todo mundo tem. Temos a nossa internet interna, todo mundo tem. Todos esses processos, eles já estão prontos lá dentro. Só que eles estão no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, você não vê falando as pessoas do inconsciente. Né? É muito difícil, porque o inconsciente, ele é meio traiçoeiro. Primeiro que ele não se mostra, você não sabe como é que você acessa ele, né? Tem uma série de processos. Ele está aqui com você o tempo todo, ele comanda você, ele manipula você, ele faz você decidir o que ele quer, mas você não o conhece. Isto é um fato. Né? E isso acontece com quase todas as pessoas do mundo. Olha, se eu te digo se existem 5% ou 4% de pessoas conscientes no mundo, é muito. Conscientes de verdade, é muito. Mas existe. Então, existe uma porcentagem de pessoas conscientes. Isso quer dizer o quê? É pouco, é pouco. Mas é possível. Porque o que acontece? Se algum ser humano, igual a nós, com corpo, com mente, com cabelo, com tudo, igual a nós, consegue fazer. O que está te dizendo? De que você também consegue. Você acha que Jesus veio aqui para a Terra fazer o quê? O que veio Jesus fazer aqui na Terra? Montar a igreja? Não. O que menos Jesus pensou quando desceu para a Terra era de montar a igreja. Isso não tá. Isso foi uma consequência de um processo que ele não tinha pensado. Ele não veio montar a igreja. Ele veio dizer: se eu posso, você também pode. Simples assim. Se eu posso curar as pessoas, posso me curar. Se eu posso fazer tudo o que eu fiz, e a história de Jesus, todo mundo sabe. Se você não sabe, é fácil você descobrir. Não tem muito problema. Passa filme todo o tempo. Cara, saber a história de Jesus não precisa nem contá-la aqui. Ele veio dizer isso. Tudo que Jesus fez, você pode fazer. E ele veio e disse: eu vou ter uma experiência num corpo físico, nascer de uma mãe e de um pai, e vou fazer o que precisa ser feito aqui. O que ele queria? Diz que ela gostaria de passar comigo um dia batendo papo. Muito bom. Né? Então, é isso. Então, o que veio Jesus fazer? Veio fazer isso. Então, a gente constrói uma coisa: olha, eu sou mensageiro de Deus e por isso que eu vou salvar você. Coisa nenhuma, cara. Ninguém pode salvar ninguém. Isso é um fato. Você só pode se salvar se você quiser. E se você não quiser, por mais que o outro se mate querendo fazer com que você faça algum negócio, não vai dar certo. Eu posso me matar aqui explicando tudo para vocês. Mas se vocês não quiserem fazer nada, eu não posso fazer nada. Se vocês continuarem achando que é melhor ficar sendo vítima, chorando, chirimingueando pela minha vida e achar que eu não sirvo para nada, que eu sou uma droga, que não tenho nenhum poder, se você quiser escolher isso, cara, tá na tua. Vá e seja feliz fazendo isso. Agora, eu tenho uma obrigação de quê? De vir contar para vocês de que existe uma outra porta. De que você pode viver na Terra em outra dimensão. De que existem seres que fazem isso e que eu conheço. E que ninguém me inventou. Eu conheço de corpo e coisa. Eu trabalhei com eles, eu estive junto com eles. Agora, você
Acha que não é? Acha que estou inventando? Então está tudo certo. Agora, se você não quiser isso, veja Jesus e veja o que ele falou. Ele falou que todo mundo pode fazer a mesma coisa. Agora, o que fez Jesus? O que ele tinha de importante? Ele tinha um espaço interno. Ele sabia quais eram as condições dele. Ele se conhecia. Ele sabia quem era seu inconsciente e sabia falar com ele. Sabia se comunicar com seu inconsciente. Por quê? Porque na hora que ele começou a fazer tudo o que ele fazia, ele tinha um espaço. Senão você não faz a mesma coisa que você casar e não ter casa. Como você vai casar? O que quer dizer casar? Pelo menos na Terra aqui, né? É casar para você ter um filho ou para você ter uma família. Né? Às vezes se casa por outros motivos, mas sempre você tem um filho. Seja ele qual for. Porque o filho não quer dizer que seja um filho de carne e osso. Você pode casar por um projeto determinado. E você vai construir um filho que vão ser o filho que vocês vão ter. E que vai ser, de repente, um projeto, ou ajudar a humanidade, ou fazer umas outras coisas diferentes. Você sempre tem que ter um projeto em mente. Como é que você vai fazer? Você sempre tem que construir algo. Senão não vai casar para quê? Vai ficar brigando? Então, o que acontece? Então, se você, mas no comum denominador, é para você casar e ter filhos ou construir uma família. Então, se você não tem casa, como você vai colocar a tua família? Ah, eu vou colocar na casa da minha mãe. Pode. Só que você nunca vai ter a tua casa. Nunca vai ter teu espaço. Por quê? Porque você não está criando o teu espaço. Você está no espaço de uma outra pessoa. E você tem que seguir as regras da outra pessoa. Porque quem é a dona do espaço não é você. É uma outra pessoa. Então, o que faz uma pessoa que não tem espaço, que vive na casa dos pais? Você acha que essa pessoa se comanda? Você acha que ele é o comandante da sua vida? Não. Você acha que essa pessoa não precisa de ter um espaço, de construir um espaço? Precisa. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos através da geometria. Porque você tem que construir, você tem que ser um construtor. Se você não construir fisicamente isso, o teu consciente e teu inconsciente não registra. Para teu inconsciente, tudo isso é balela. Agora, para teu consciente, é muito importante. O consciente precisa de algo real, de algo que esteja aqui na Terra. Então, você ter o esforço de você construir teu espaço, e através do quê? Do teu nome, que ele vem com um registro e que você conscientemente pode começar a vibrar de uma outra maneira. Então, é como que você passasse a vibrar de um jeito e começasse a entrar numa outra frequência. Por que se trabalha com a geometria? Porque nossas células são geométricas. Nós temos o nosso sistema de células, o nosso DNA é geometria, é geométrico. E é por isso que a gente precisa trabalhar com a geometria, para mudar o DNA. Então, o que acontece? Se você não muda teu DNA conscientemente, o que vai acontecer? Eu vou mudar teu DNA inconscientemente. Como? Você quer saber como eu vou mudar teu DNA? Todas essas vacinas e tudo isso que estão fazendo. Porque quando tem fogo, eu sempre digo assim, se você tem fogo em alguma coisa, é porque talvez não seja toda a verdade, mas alguma ponta de verdade ele tem. Então, se você... É que nem rato, sabe rato? Quando você encontra um rato na tua casa. Se você encontrou um rato na tua casa, você já sabe que você está minada de ratos. Porque quando você começa a vê-los, é porque já tem tantos que eles já não sabem nem onde ficar. Então, eles aparecem para dizer, cara, toma uma atitude, porque eu estou por aqui. Tá? Só que estou eu e toda a minha galera. Tá? Então, quando acontece uma coisa dessa, porque eles já estão tão familiarizados na tua casa, que eles já acham que a casa é deles.
E por isso que você os vê. Muito bem. Então, o que acontece? Quando existe um boato, né? E que estão tendo muitos boatos por ali, de que essas vacinas têm todos os problemas e e vão mudar o DNA, blá, 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 blá. Ponto. O que está acontecendo? Então, vamos esclarecer o que vai acontecer. O DNA da população vai mudar. E tem vários caminhos para mudar. Ou você deixa que te mudem o DNA, ou você muda ele. Eu escolho eu mudar. Por quê? Porque se eu mudo conscientemente, eu vou começar a tomar as atitudes que eu tenho conscientemente. Eu vou começar a criar o meu mundo, que não necessariamente tem que ser o mundo onde todas as pessoas vivem. Porque, não sei se você sabe, mas existem 2 mundos neste mundo. Aliás, existem mais mundos. Existem mais mundos. Tá? Tem pessoas que vivem ainda na Idade da Pedra. Ainda tem pessoas que vivem na Idade da Pedra, que matam para comer. Você já conhece pessoas que matam para comer? Existe aqui. Elas estão vivendo na Idade da Pedra. Só estão trabalhando com a parte animal. É matar para comer. Pronto. Né? Mas existem outras pessoas em outros níveis, porque nós temos vários níveis no mesmo nível. A Terra é tão maravilhosa que nós podemos viver em várias dimensões ao mesmo tempo. E às vezes nunca nos encontramos. Você se encontra com as pessoas que estão na mesma frequência que você, mais nada. O resto você não encontra. É uma coisa tão incrível, porque nós não temos condições de a gente enxergar tudo. Se a gente enxergar tudo, fica louco. Então, a gente enxerga determinadas coisas na nossa vida, enxerga determinadas partes da nossa vida, aonde a gente está vibrando. E aquelas pessoas que estão vibrando na mesma vibração, é incrível, porque elas falam a mesma coisa. Eu vejo pessoas que eu comecei a falar do espaço interno, das leis, dos princípios, e aí eu assisto pessoas que estão, que eu sou seguidora, estão começando a falar disso, que não falavam antes. Mas por que estão falando isso? Porque estão me imitando? Não. Não. É porque elas estão na mesma frequência. Elas estão acessando a mesma frequência que eu estou acessando. E quando você está... E eu faço a mesma coisa, porque muitas vezes eu falo coisas que talvez eles falaram e que eu não assisti. Mas que acontece de que, como você está na mesma frequência, você acessa as mesmas informações. É como se tivéssemos várias bolhas de informação e você, dependendo do lugar que você está, você começa a acessar todo esse processo. Então, por isso que é muito legal tudo isso. Né? Por isso que quando você começa a perceber isso, você acha que isso é magia, que isso é coisa do outro mundo, que coisa... e não é nada disso. É simplesmente a capacidade que o homem tem. Só que a gente não sabe disso. E eu sei que eu não sei tudo, nem toda a capacidade que a gente tem. Eu sei uma parte. Enxergo uma parte, porque faz muito tempo que eu estou nisso, mas só isso. E eu gosto de experimentar tudo. Porque se vem alguma coisa para mim, me dizem, ó, faça isso, isto aqui é possível. Se eu sinto que aquilo é possível, eu vou experimentar. E se eu vejo que isso dá certo, né, as coisas começam a acontecer. E aí você começa a perceber que as coisas dão certo e que aquilo é verdadeiro. Então você fica mais tranquilo, porque você diz, não, isto aqui é verdadeiro. Isto aqui realmente pode ser ensinado. Né? Então, voltemos para o espaço interno. Então, construir um espaço interno e você saber quais são as leis, os princípios que regem a humanidade é muito interessante, porque você vai começar a não cometer erros. Você vai começar a não infringir as leis. E não estamos nem falando de cometer erros, é começar a não infringir as leis. Não está nem certo nem errado, está tudo certo. Tá? O que você começa a não infringir as leis. E a partir do momento que você começa a não infringir as leis, o que acontece como consequência? A tua vida começa a entrar em ordem. Porque você começa a se harmonizar. Você começa a harmonizar tudo na tua vida. Você harmoniza tua saúde, harmoniza teu corpo, harmoniza tua mente, harmoniza tuas emoções, harmoniza teu trabalho, tuas relações, tua família. Você começa a harmonizar tudo. Você não vai ter nunca mais nenhum problema? Vai. Mas os problemas já não vão ser problemas.
Porque você simplesmente vai começar a encarar a coisa como algo normal. Porque as coisas têm que vir. Existem aprendizados que a gente tem que ter. Então, as coisas se movimentam. Então, na hora que se movimentou, você tinha tudo organizado, vou por aqui, por aqui, por aqui. Mas chega uma hora que se desembaralha também, porque é uma coisa normal, né? Cada vez que você sobe de um nível, você encontra outros desafios. E, na verdade, eles deixam de ser problemas para serem desafios. Nós começamos a ter desafios novos. E os desafios novos são muito interessantes, porque você começa a viver nesse sentido. E não começa a viver dentro de todo um processo que te leva para a infelicidade total. Você deixa de ser infeliz. Você deixa de ficar sofrendo com tristeza e, coitadinho de mim. Você deixa de fazer isso, porque não tem mais sentido. Porque você começa a se dar conta de que ser vítima não serve de nada. Que você entrar numa grande tristeza e ficar se maltratando não serve de nada. A única coisa que serve é você começar a perceber, opa, tem algum problema aqui, por que eu não estou conseguindo determinada coisa? Começa a perceber o que está acontecendo. Daí você começa a analisar as coisas e você começa a analisar. Quando é que você começa a analisar? Quando você começa a ter um espaço dentro de você. Se você começa a ter um espaço dentro de você, você começa a trazer as coisas para dentro do teu espaço. E você começa a fazer como se fosse uma oficina, uma usina de transformação. Porque aí você começa a aprender como transformar isso. Então, o que acontecia quando eu fiz o nome? A primeira vez que eu fiz o nome, a primeira vez não, eu só fiz uma vez, né? Porque você faz uma vez só. Não precisa ficar fazendo e repetindo o nome. Não, não. Você faz uma vez, conscientemente. E depois você começa a trabalhar com você. Porque depois que você fez, até ontem veio uma pergunta muito interessante das pessoas que já estão fazendo o curso. Que a pessoa diz, eu posso, porque nós temos as virtudes que a gente coloca no nosso nome, que é para justamente subir a nossa vibração. Né? Então, a pessoa diz, mas eu posso mudar as virtudes do meu nome? Porque agora eu, por exemplo, preciso de movimento. Então, eu coloquei movimento, mas amanhã talvez eu não precise desse movimento. Então, o que acontece? Você põe uma vez só. Porque as virtudes que você tem, o que são tuas qualidades, o que são teus defeitos, o que é aquilo que você precisa naquele momento, isso está dentro de você, isso é algo que você trouxe. Então, se ele escolheu, por exemplo, movimento porque teu nome tem M, tá? E você escolheu movimento, é porque você está precisando de um movimento, é porque você tem um movimento dentro de você. Talvez você nunca prestou atenção. Mas você é uma pessoa que precisa se movimentar para você começar a ter as coisas que você quer. Então, o que acontece? Se chega uma hora que você precisa ter menos movimento, todas as virtudes sempre têm os dois lados, porque tem um lado e tem o complemento dessa virtude. Então, se você colocou movimento, vem junto o não movimento, a parada. E talvez se você começar a se dar conta de que existe um ciclo e que tudo é dual e tudo vem dois, ou um se transforma em dois. Então, um movimento, você só está vendo um lado da parte, mas você tem o outro lado que é a parada. Para você estar equilibrada, você não pode só se movimentar. Você tem que ter períodos de movimento e períodos de parada. Se você alternar isso, você se equilibra. Por quê? Porque você vai estar equilibrando você. Porque você começou a perceber que as virtudes que você encontrou não são somente de um lado. Vem de um lado e vem do outro. A gente começa a organizar a coisa de uma outra maneira. Por quê? Porque você começa a se conhecer, começa a perceber de que você tem esses dois lados e que isto faz parte de você.
E que se você tentar negar isso, não vai dar certo. É a mesma coisa que a pessoa que colocou alegria. Então, você tem alegria. Sim, por um lado você tem toda a alegria, mas você também tem a outra parte que não é alegre. E se você desconsiderar essa outra parte, essa parte é a que leva você para o outro lado. Então, aquela pessoa que colocou alegria, ela também tem tristeza dentro dela. E o ideal é não olhar, dizer, eu não vou olhar mais para aquela tristeza, como que não? Ela faz parte de você. É aceitar e respeitar. Então, quando você aceita e respeita quem você é, você sabe que você tem uma parte de alegria, mas você tem uma parte de tristeza também. E se você for para trás na tua vida, você vai perceber que você tinha muitas partes de tristeza na tua vida. E muitos momentos de tristeza. Por quê? Porque isso faz parte de você. Mas também você teve muitos momentos de alegria, porque você é uma pessoa alegre. De repente, o teu trabalho é trazer alegria para a vida, para as pessoas. Né? Então, mas tem o outro lado. E você pode equilibrá-lo. E se quando você estiver numa tristeza muito grande, saiba que você tem alegria. Isso é muito legal. Por quê? Porque você diz, opa, eu posso puxar para o meu lado da alegria. Então, você começar a ver os espelhos de que tudo isso tem. Você não precisa mudar mais o que você colocou de virtudes. Essas virtudes são as tuas virtudes. E você pode levá-las a vida inteira. Então, a partir do momento que você faz uma vez o teu nome, você já construiu o teu espaço interno. É uma porta que nenhum homem pode fechar. Por que Jesus dizia, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar? O que quer dizer isso? Hoje caiu Jesus aqui no meio do caminho. Tudo certo. Né? Então, o que acontece com isso? O que ele estava dizendo? Que tem uma porta que você não pode fechar? Não. Não. Ele estava dizendo da consciência. A partir do momento que você entra num processo de consciência e que você aprende a trabalhar com a tua consciência, e que isto é o nosso trabalho aqui, que é a construção do espaço interno. A partir do momento que você começa a trabalhar com a tua consciência, por mais que você queira fechar essa porta não se fecha, nunca mais. Você pode se distrair, você pode achar que não. Você pode achar que essa porta você abriu uma vez e pode fechá-la de novo. E eu digo a você que não. A partir do momento que você começar a aprender a trabalhar com tua consciência, você abre uma porta, um espaço dentro de você, que você nunca mais fecha. E você não tem como, você pode até distrair um tempo e achar que você deixou de lado todo esse processo, e é mentira, porque você está se mentindo a você mesmo. Você não quer encarar, às vezes, as coisas, e você está mentindo a você mesmo. Agora, a partir do momento que você começa a ter consciência, é maravilhoso, porque sempre existem dois caminhos. Todas as coisas evoluem, ou evoluem. Não tem outra solução. Ou nós vivemos num mundo que ou você evolui ou você evolui. Não tem outro caminho. Certo? Então, o que acontece com isso? A partir do momento que você começa a trabalhar com a consciência, existem dois caminhos também, porque nós vivemos num mundo dual. E volta de novo a dizer a mesma coisa. Então, ou você trabalha... Qual é o outro lado da consciência? É o sofrimento. Simples assim. Então, ou você escolhe o caminho da consciência, ou você escolhe o caminho do sofrimento. Qual caminho você quer? É simplesmente uma escolha. Agora, se você quiser sofrer, ele ensina. Ele é um excelente ensinador. O sofrimento, ele ensina tudo. Tudo que você precisa saber, pelo sofrimento, você encontra todos os caminhos. E as pessoas evoluem igual.
Porque o processo é evolutivo. Nós estamos na Terra para evolução. E não tem como você dizer, não, eu vim para a Terra para ser de bonita. Não, não. Então, o que acontece com as pessoas? Por que elas encontram mais o sofrimento? Porque o sofrimento está ali. A consciência, você precisa trabalhar com você. Você precisa descobrir que você tem um espaço interno, você tem que criar esse espaço. Você tem que começar a trabalhar com ela conscientemente. Tem um esforço. Você tem que pagar um preço para começar a viver conscientemente. E se você não quiser pagar esse preço, o que acontece? Você paga um preço muito mais alto, que é sofrendo. Mas esse preço já está ali. Já está ali. Então, não é muito mais conveniente entrar no processo de consciência do que ficar sofrendo? Agora, se você quiser continuar sofrendo, fique à vontade. O sofrimento vai estar ali. E o sofrimento, ele tem milhões de caminhos. Milhões. Porque a pessoa pode estragar todo o seu corpo físico, a pessoa pode ter acidentes, pode ter um montão de coisas. Roubarem, violentarem. Bom, todo mundo já sabe todo esse processo, não precisa nem assiste o jornal, que você vê todos os processos de sofrimento. Que eles fazem toda todos os sofrimentos da Terra, então vamos passar aqui, vamos passar para as pessoas. É isso que eles fazem. Tá? Então, o que acontece? Agora, o outro lado não se vê. O outro lado, que é a consciência, não se vê. Porque a consciência precisa, primeiro, para você entrar conscientemente, você precisa começar a organizar a tua casa. É a mesma coisa, você construiu uma casa, levou tua família para lá, mas se você não tiver nada na casa, você vai conseguir viver? Não tem cama, não tem sofá, não tem cozinha, não tem nada. Você construiu a tua casa, mas você esqueceu o que tinha lá dentro. O que aconteceu com isso? Você acha que a tua família vai ficar contente ficando ali? Não. Então, você tem que construir a tua casa e construir, colocar os móveis, colocar tudo que faz parte desse processo. E isso não tem esforço? Claro que tem. Para você conseguir construir a tua casa e a construção da casa não é somente construir mesmo tijolo a tijolo, né? Você alugar uma casa, mobiliar, ter um espaço para ter a tua família, né? Quando você tem isso, por que tem um ditado popular que diz quem tem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Por causa disso. Porque se você não tiver uma casa para você ter a tua família, se você casou e não tem uma casa, você não casou. Aliás, você casou, mas não casou. Você casou na metade. Porque você não assumiu a responsabilidade. Você não se comprometeu o suficiente. Então, você não pagou o preço. Porque se você casou, você tem que ter a tua casa para construir a tua família. Então, você não pagou o preço que você precisava pagar. Você pagou a metade. Então, quando a gente começa a ter esse processo, ele é diferente, porque nós começamos a fazer um outro processo. Nós começamos a ter uma outra estrutura. Então, é isso, é se comprometer com você. E a mesma coisa o espaço interno. O espaço interno, você constrói ele, cria ele, coloca novas condições, novas leis, é como se você, através do teu nome, você vai colocar novos parâmetros para você começar a viver e começar a vibrar numa outra vibração. A partir desse momento, você vai ter que começar a se observar. O que acontece com você? Porque você vai criar todo um plano de caminho, um mapa, um GPS, que é teu, que não é de uma outra pessoa. Porque como as pessoas podem ser todas direcionadas da mesma maneira se nós somos diferentes? Se cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa, você vê como pode ser uma pessoa igual a outra? Impossível. Impossível. Isso que é a beleza de estar na Terra. Mas nós chegamos na Terra e temos um pai e uma mãe. Às vezes tem filhos, irmãos, que têm o mesmo pai e a mesma mãe. Sim,
né? Mas dentro do pai e da mãe, nós temos toda uma geração do pai, toda uma geração da nossa mãe. Só que nós somos irmãos e temos os mesmos pais. Só que na geração do meu pai, existem muitos seres que passaram por mim. Então, eu peguei determinadas pessoas que vão me conectar com a energia delas. E o meu irmão pegou outras. Então, nós somos irmãos dos mesmos pais. Mas não pegamos, não somos iguais. Por quê? Porque nós pegamos experiências diferentes. Porque cada pessoa tem que viver uma experiência diferente. Então, se eu venho aqui, eu vou pegar as experiências das pessoas que estão na minha família, pelo lado da minha mãe e pelo lado do meu pai. Só que eu vou pegar as experiências que combinam comigo. E o meu irmão, que nasceu do mesmo pai e da mesma mãe, vai pegar as experiências que combinam com ele, com a alma dele. Então, por isso que nós não podemos ser iguais, apesar de sermos irmãos. Então, esse é o processo. Quando você começa a perceber de que, dependendo do jogo, ele é diferente. E não vou falar aqui das vidas que você já teve, porque tem muita gente que nem acredita nas vidas, e também não precisa se acreditar. Porque para construir o espaço interno, você não precisa acreditar nisso. Se você acredita ou não, isso é outro problema. Tá? Então, a única coisa é, você pode criar um espaço interno se você só... E também, como é tão sábio tudo, que não interessa. Você pode ter tido muitas experiências em vidas passadas. E você acreditar que isso existe e que isso pode interferir em você. Mas, independente disso, nós temos a nossa árvore genealógica. E nós temos, quando a gente nasceu, a gente já trouxe tudo que a gente tem que trabalhar. É como se você viesse com uma malinha. Ó, o que você tem que trabalhar é isso. As experiências que você vai pegar da tua árvore, do teu pai, são esse e esse ser. Da tua mãe, são esse e esse ser. E aí você desceu aqui. Nasceu. Na hora que nasceu, você já tem tudo para você trabalhar com você. Se você só trabalhar com o teu nascimento para frente, não tem mais problema. Você já pode começar a criar teu espaço interno e você não precisa acreditar em mais nada. Você simplesmente, isto é real, isto é comprovado. Você sabe que você nasceu de uma mãe que nasceu de um pai. Ponto. Que você tem um DNA da tua mãe e um DNA do teu pai. E que você vai criar o teu, e que faz parte dos dois, e da mistura dos dois. Então, a partir desse momento, você começa a trabalhar com você. A partir desse momento, tudo que você precisa para trabalhar e estar nesta vida, você já tem ali. Todas as informações estão ali. Então, a partir do momento que você começa a criar uma posição tua, que você começa a perceber quem você é, você começa a montar a tua receita. Porque cada um tem uma receita. Nós não somos todos iguais, e por não sermos todos iguais, cada um tem uma receita. Então, o que faz bem para um, não faz bem para o outro, né? Dependendo das experiências que passou, né? Dependendo dos desafios que tiver. Determinadas pessoas têm mais desafios, tem outras que têm menos. Mas cada uma tem um desafio que é capaz de superar. Não vem nada para você que você não possa superar. Senão você teria em outra vida. Por isso que tem pessoas que nascem pobres, tem pessoas que nascem ricas, tem pessoas que nascem de uma mãe e de um pai que fica a vida inteira com elas, e tem outras pessoas que nascem de um pai e uma mãe que nunca viram. Né? Então, por isso que tem essas diversificações todas, porque é dependendo de que cada alma precisa trabalhar. Então, o que precisa é você entrar, fazer teu espaço interno e descobrir quem você é. A partir desse momento, você não precisa de mais nada fora. E também, tudo que você quiser lá fora, ele está dentro e você vai tirar para fora. Vai construir, porque se você começa a perceber isso, você começa a perceber que tudo está dentro de você. E que você tem uma mente incrível. E uma das leis é a lei do mentalismo, que tudo se cria na mente. Então, você começar a descobrir que a tua mente é o que pode criar todo o teu mundo. E que se você parar de ser vítima e achar que você não consegue nada, você vai começar a criar
tudo que você quiser. Mas para isso, você precisa ter ordem, você precisa saber das leis, você precisa construir seu espaço interno, você precisa se fortalecer fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para você realmente perceber e ter a certeza desse domínio da mente. O que Jesus ensinou? Isso. O que ele fazia? Era isso. Ele criava tudo que ele queria. Ele transformou o vinho em água. E você também pode. Se você chegar na fortaleza da mente que ele tinha, você também pode fazer isso. E você pode se curar, se você quiser. Você pode fazer tudo. Você não precisa depender de nada lá fora. Mas, lógico, é um caminho rápido? Não, não é. Não é. Porque você tem que ir todo o processo, você tem que se fortalecer. O primeiro passo, o que é? É a mesma coisa. Você vai ter uma família se você não casar? Não. Você vai ter que passar o passo, tem que pagar o preço. Tem que encontrar alguém, casar, ter a família, ter os filhos, para você ter a família. Você vai ter que pagar um preço. É a mesma coisa. Você quer aprender a se curar, se autocurar, aprender a conseguir tudo que você quiser, e aí você não precisa acumular. Porque para que você vai acumular um monte de dinheiro se você sabe como ganhar? Para que você vai ter quilos de dinheiro? Para que você vai ter 5, 10 casas, 20 casas? Para quê? 5 carros. Você consegue andar em 5 carros ao mesmo tempo? Não. Então, a partir do momento, mas por que as pessoas acumulam? Acumulam por causa de que elas acham que elas não vão ter depois. Acham que não vão conseguir ter. Porque eles não sabem o caminho. Se você souber o caminho de como ganhar dinheiro, e que você pode ganhar dinheiro sempre que você quiser, você não precisa ficar acumulando isso. Então você começa a ficar mais leve. Para que ficar carregando tanta coisa? Porque você ter 5 casas, tem que cuidar das casas. E dá um trabalho do cão cuidar umas casas. Então, o que acontece? Se você... E tem que pagar imposto, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro, tem que cuidar, tem que manter, tem que pintar, tem que fazer tudo isso para que elas não se estraguem. A mesma coisa um carro, tem que pagar imposto, tem que pagar seguro, tem que pagar isso, né? Tem que manter, não adianta deixar o carro parado na garagem porque ele estraga. Né? Então, tem todo um processo. Então, quanto mais coisas você tiver, mais você está acumulando coisas. E isso porque eu estou falando de carro, mas tem pessoas que têm roupa até não poder mais. Para que tanta roupa? Porque você não usa um tempo uma roupa e usa essas roupas e depois tira essas roupas, põe roupas novas. Mas o problema é que se a gente acha que não vai conseguir de novo, fica guardando e acumulando. E acumula, por quê? Com medo de que vai faltar amanhã. É a mesma coisa, quando começou toda essa coisa, essa pandemia toda que acontecia. As pessoas não iam no supermercado e pegavam e carregavam a casa inteira, enchiam os carrinhos de comida porque ia faltar comida. Por mais que você acumulasse comida, se ia faltar comida, você ia ter falta de comida. Por mais comida que você acumulasse. Então é confiar na vida, é confiar no universo, confiar de que vai ter, de que não vai faltar nada para você. E quando você começa a perceber isso, você pode até não ter muita coisa, mas porque você sabe que vai vir, que de alguma maneira você vai encontrar isso, que de alguma maneira as coisas que você necessita, elas vão estar ali no momento presente que você precisar. E quando você começa a perceber isso, você começa a ver um mundo incrível, de que na Terra você pode se mexer desse jeito e que não tem problema nenhum. E você vai me dizer, isso é impossível? Não, não é. E eu conheço pessoas que andam assim. Que você olha e diz, não tem nada, mas tem tudo. Tem tudo que elas precisam. Mas não tem nada. É desapego total. Bom, para chegar nisso, você tem que ter um outro processo. Eu não consigo chegar nisso. Né? Mas eu sei que existe. Eu conheço. Então, é isso. É isso. É isso. Quando a gente começa a ter essa certeza. E se eu não conhecesse e não visse essas pessoas, eu ia te dizer, Jesus fez isso. Ele tinha alguma coisa? Ele tinha casa, tinha carro, tinha todas as histórias. Não tinha nada. Está certo que naquela época não tinha carros.
Mas tudo bem, de qualquer maneira ele não tinha casa, casas tinha. Então, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse conteúdo, divulga, passa, coloca, manda mensagens, né? Se você quiser saber de alguma coisa interessante, algo que você não entendeu, eu sei que eu falei muito, eu sei que você, às vezes, eu falo muita coisa que às vezes a pessoa não consegue entender. Então, se você não entendeu, me ajuda também mandando perguntas, porque aí as perguntas eu acabo fazendo com que desenvolvo temas que podem ser bem interessantes e que vocês podem começar a entender um pouco melhor de tudo isso. Tá bom? Então, nos vemos amanhã às 8h49. Tchau para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau, tchau.